aqueles requisitos de custo, não pode ser uma visão oportunista. Governança é óbvio, acho que todos os valores que a gente sabe de investimento para um projeto de grande escala, seja ele duto, seja ele na parte agroindustrial, precisa de um sistema que dê conforto ao investidor de que o dinheiro dele está sendo bem aplicado. Sustentabilidade, já falei. Aqui eu entro numa questão de escala, sobre a questão de formação de polos. A gente precisa ter regiões que são regiões onde você concentra volume e que justifiquem o seu investimento em logística. Não adianta esse volume estar disperso ou ele está sem capacidade realmente de atrair um investimento numa logística mais sofisticada. Desenvolvimento de projetos greenfields é importante por conta de um aspecto que eu falei aqui. Tanto a sustentabilidade, você garantir que esses projetos são desenvolvidos dentro do critério que atenda os requisitos mais rígidos lá fora, mas também que você consiga construir ele na escala que você precisa para atender as questões de custo de produção e poder também agregar esses projetos de uma forma que seja coerente para o futuro escoamento logística dele. Energia renovável está um pouco associado com a questão que eu falei das usinas, ao dividirem muito, ao concentrarem muito, se concentrarem muito no modelo entre açúcar e etanol, obviamente que tem vantagens, a gente sabe muito bem, na geração de caixa, no fluxo de caixa, etc. Por outro lado, você age como diluir, você dilui aquela, sob o aspecto logístico, você está diluindo aquela produção e não está permitindo que ela seja agregada de uma forma eficiente. Pensando num projeto desses e trazendo aqui um pouco o aspecto de sustentabilidade, né, o que tem sido cobrado muito aí de uma maneira geral? O trabalho realizado em condições, né, que contribuam para a qualidade de vida, as pessoas estejam bem alojadas, que o projeto funcione com segurança. Governança, já falei, colheita mecanizada, a gente sabe que hoje é uma direção que toda a indústria está movendo. Uma série de práticas que são práticas que já existem na indústria de uma maneira geral, existem inclusive em nível de excelência em uma série de projetos que existem aí, mas a visão aqui que eu quero trazer é de que um projeto de escala mundial, essencialmente, ele tem que buscar trazer o máximo possível essas dimensões para dentro da existência dele. Então, foi justamente aí que se criou uma companhia que tentasse trazer para a mesa uma alternativa, um modelo de negócio que fosse focado para esse desenvolvimento de mercado internacional, ancorado naqueles preceitos, naquele modelo. Obviamente, não é a solução única, não é isso que eu estou propugnando aqui, mas digamos assim, uma das alternativas de você trazer para a realidade aquele modelo onde o país se torna exportador. Então, vamos criar, né, como eu tentei assim, estruturar, vamos criar um modelo dentro daquelas características de um projeto voltado para a exportação. Então, foca-se em ter um grande volume concentrado em 3 polos, com 12 unidades, todas as unidades de grande porte, de 3.600.000 toneladas de cana, totalmente dedicado ao etanol. A produção já começa esse ano através de 2 unidades. Isso aqui é a foto do período de obra, a gente pode ver até que está em construção uma das unidades, com a produção 2/3 voltado para a exportação, que é um modelo diferente do modelo tradicional no país. Hoje, em média, os produtores existentes exportam de 10% a 15% da produção deles total, quando você considera açúcar mais etanol. Da cana moída, o total que está sendo para exportação é 10% a 15%, por motivos óbvios. Você tem a produção concentrada em São Paulo e você tem o mercado concentrado em São Paulo também. E um investimento da ordem de grandeza de 5,5 bilhões. Aonde está sendo desenvolvido esse projeto? Bom, as áreas que existem disponíveis para novos projetos de Greenfield estão, de uma maneira geral, fora de São Paulo. O que entra no conceito que foi colocado aqui já pelo Sérgio, à medida que você tem, acho que foi Alberto que colocou, né? Você está indo para o interior, a fronteira está andando para lá. Então, nós estamos desenvolvendo aqui na parte do sudoeste goiano e do sudeste do Mato Grosso, né, e aqui ainda a parte nordeste, né, digamos aqui de centro-norte de Mato Grosso do Sul, os polos com 4 unidades nessa primeira fase, depois mais 4 e mais 4. Então, são 12 unidades como um todo sendo desenvolvidas numa região concentrada nesse eixo aqui que se alinha com o noroeste paulista. Exportação, já vimos lá naquele primeiro gráfico, então, só voltando aqui um minutinho, se vocês me permitirem, né? Quer dizer, nós temos aqui o centro-oeste com a disponibilidade dos greenfields, aqui um pouquinho a figura que tenta mostrar o mercado internacional,
E aqui a situação, então, hoje, quer dizer, como é que você conecta a parte interior do país com o externo, né, o mais externo que você pode ir, que basicamente está centrado na exportação. Então, você tem aqui o projeto conforme ele foi concebido, depois de uma análise bastante ampla de diversos modais, né? Nós não começamos com o preconceito de que teríamos que operar por duto, mas analisamos sobre todos os critérios que já foram colocados antes, custo, confiabilidade e sustentabilidade, uma série de alternativas, concluindo que essa alternativa seria a alternativa mais viável para o escoamento do projeto. Então, nós tínhamos um traçado, inclusive, alternativo pelo Paraná, mas acabamos privilegiando esse, por ele passar não só pelo polo produtor dessa nova fronteira de Goiás, Mato Grosso do Sul, mas também atender ao Noroeste Paulista, que tem uma demanda de transporte em direção a São Paulo e em direção à exportação, atravessa o maior mercado consumidor, então é importante, mesmo para um projeto voltado para a exportação, principalmente levando em consideração que a gente não controla a cadência de desenvolvimento dos diversos mercados, era importante ter uma âncora no maior mercado que existe hoje, que é São Paulo, e a saída por Santos para exportação. De uma maneira geral, o projeto está aqui qualificado ou quantificado, são 1.164 quilômetros, 12,3 a 22 polegadas, com 9 estações de bombeios, 8 terminais, sendo 5 de recebimento e 3 de entrega, ou seja, 5 estão colhendo produtos, seja das unidades da Brenco, estão recebendo produtos, captando produtos, seja das unidades da Brenco, seja de unidades de terceiros que estejam na área de influência do duto. O transporte total, nesse trecho aqui, porque ele é telescópico, ele vai aumentando de diâmetro, então, no trecho entre o Noroeste Paulista e São Paulo, ele está transportando 8 milhões de metros cúbicos por ano, são 90 mil toneladas de aço, está com cronograma para entrega do duto, comissionamento dele em setembro de 2011, 2,7 bi de investimento, e aí um número de empregos diretos, 3 mil na construção, 270 na operação. Eu acho que as vantagens do duto, de uma maneira geral, já foram passadas aqui. Segurança, redução de custo, baixo impacto ambiental, criação de uma nova oportunidade de investimento e melhoria do balanço de carbono, principalmente para aqueles produtores, como é o nosso caso e certamente de alguns outros, pensando em exportação, que querem baixar a sua pegada de carbono nos mercados que hoje já têm exigências, né? A União Europeia já aprovou uma diretriz nesse sentido, recentemente a Califórnia e depois o EPA, hoje estão valorizando a capacidade que o etanol brasileiro tem de redução de emissão de CO2, então aqui você garante isso também. Alberto já falou dessa figura, mas ele fica bastante à vontade, porque eu também tenho uma que eu copiei dele, então assim a gente meio que empata, mas essa aqui é um pouco a figura que eu acho que fala por 1000 palavras, né? A gente gosta sempre de botar isso, porque depois você botar essa fotografia não precisa falar mais nada. Mas aqui resume, considerando a capacidade do duto, né, são 500 caminhões bitrem indo por dia, 500 caminhões bitrem também voltando, acho que o Sérgio também citou isso, né? Acho que é o ponto importantíssimo de todos os projetos, é isso. Nós estamos substituindo um sistema de transporte precário, que foi desenvolvido sem planejamento, por um sistema que se pretende agora seja mais planejado, mais bem estruturado, com vantagens como está ali, redução de emissão de CO2 e tudo. Aqui eu mostro um pouquinho mais de detalhe o funcionamento do duto, ressaltando para vocês duas coisas. Primeiro, nós temos um projeto que é o projeto que está no processo de licenciamento, tanto no IBAMA quanto da ANP, que é o projeto que está aqui em linha cheia. Esse é o projeto. Mas, recentemente, depois de avançar nas conversas comerciais, nós começamos a nos dar conta de que nós podemos fazer uma mudança de trajeto aqui e tornar o projeto mais robusto, uma vez que os projetos que estão sendo desenvolvidos nessa área aqui por dentro de Goiás são projetos que têm uma inclinação maior a serem usuários de dutos. Os projetos que estão nessa região aqui estão na área de influência da Ferronorte. Então, para eles é mais fácil a utilização do modal ferroviário, menos vantajoso para o duto captar volumes ali em detrimento desse. Então, estamos ultimando aqui algumas análises e provavelmente vamos partir para essa solução aqui via Goiás. Com isso, teríamos, então, um terminal em Alto Taquari, que é um terminal de captação, um terminal em Caçu, também de captação, um terminal em Paranaíba de captação, 2 terminais no Noroeste Paulista,
A localização, a gente normalmente chama aqui de Noroeste 1 e Noroeste 2, porque a localização deles, na verdade, está entre praticamente 2 municípios em cada região dessas, mas está dependendo dos contratos de ship-or-pay que nós estamos negociando com os clientes. Aonde o centro de gravidade tiver mais coerência, nós vamos, obviamente, privilegiar o centro de gravidade de captação. Então, essa negociação está em curso e, provavelmente, aí mais 1 ou 2 meses, eu acho que a gente define a locação desses 2 terminais. Depois, aqui, um terminal de entrega em Paulínia, mais captação também, para caso de exportação, terminal de entrega na região metropolitana de São Paulo e de exportação no Porto de Santos. Serviços prestados estão em movimentação, armazenagem, meu tempinho está acabando, deixa eu regular. Recebimento, enfim, carregamento de navio. Ou seja, você pode entregar o produto aqui em cima e receber ele onde você achar melhor e ainda deixar ele armazenado aí, mediante a negociação de tarifas. Nessa área projetada para 2014, nós conseguimos enxergar 229 usinas em produção com volume de 26 milhões. Fizemos uma depuração por critérios de rentabilidade, chegamos à conclusão que 128 dessas usinas definitivamente estariam melhor, assim, inequivocamente estariam melhor utilizando o duto. Então, começamos a trabalhar com esse modelo, daria um volume de 16 milhões de metros cúbicos por ano, e por conservadorismo estamos concentrando o duto naquelas usinas que, mais do que inequívoco, né, que elas têm uma vantagem diferenciada por estar utilizando o duto, que é por conservadorismo de projeto, não exagerar no tamanho e no custo. Aqui tem, basicamente, depois, quando esse assunto estiver no site, a quem interessar, tem todas as etapas, nós já vencemos as 2 primeiras etapas, chamado FEL1 e FEL2, com todos os estudos, os ambientais, aerofotogrametria, etc. O estudo de FEL3, que é a parte que nós estamos entrando agora também, elaborando isso, principalmente visando ter a engenharia básica do duto e o começo da construção até o início do próximo ano. Já estamos dentro do IBAMA com termo de referência e estudo de impacto de meio ambiente, previsto para ser entregue agora nesse 3º trimestre, expectativa de liberação até o final do ano, para poder começar a obra no ano que vem. Com a ANP, o processo está andando também pendente, obviamente, da licença do IBAMA para as etapas seguintes, enquadrando ele, obviamente, nos princípios do Equador, para efeitos de financiamento bancário, e na certificação para os créditos de carbono, além da definição dos programas socioambientais, como são próprios desses projetos. Já estamos em negociação com os principais clientes para os contratos firmes de transporte. Mais de 50% do transporte sendo feito aqui é produto da própria Brenco. Então, nós temos alguns grandes clientes com os quais nós queremos fechar, essencialmente, algo em torno de 70% a 75% da capacidade de transporte, está avançando. Essa companhia já está incorporada como uma limitada. Obviamente, a médio prazo, ela deixa de ser uma subsidiária da Brenco e vira uma companhia independente, com governança totalmente própria. Na parte de terminal, estamos com conversas, onde os terminais já existem, essencialmente, não duplicar serviços, utilizar, fazer parcerias, expansões em áreas previstas, partes de seguros, e já praticamente fecha. Faltam 2 só para fechar. Esse aqui, essencialmente, é em cima de um slide da Petrobras, que mostra esse projeto aqui do Mato Grosso do Sul, que me diz o Alberto que não passou na etapa de FEL1 e saiu, mas eu queria concentrar nisso, né, na questão de que, na verdade, você tem 2 eixos que se complementam, uma vez que o duto, né, como qualquer duto, ele precisa de uma distância longa para se viabilizar, porque, por exemplo, quem estiver numa região aqui muito próxima, né, nós não temos, por exemplo, um terminal de captação aqui embaixo, nosso terminal de captação está aqui em cima. Quando chega aqui embaixo, já fica mais barato a usina levar de caminhão até Paulínia, por exemplo, a não ser que ela estivesse indo para exportação. Então, existe chama-se cone, para mim é mais um triângulo de influência, onde o nosso passa por aqui e o dos outros projetos, essencialmente, tendem a captar outras regiões. Para fechar isso, para fazer um agrado para a NET, que está aqui me cobrando o fechamento da palestra, olha lá, perfeito. Eu vou botar o gráfico que só faltou a gente ter combinado, né, Anete? Mas, essencialmente, para mostrar isso. Isso aqui são os dutos de líquidos nos Estados Unidos, porque muita gente fala, mas vai um projeto, 2 projetos,